Vamos abrir espaço, como eu disse, para uma entrevista importante, crucial, nesse momento de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Eu recebo nos estúdios de Brasília o presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, em tela Larissa Rodrigues e Pedro Venceslau. A gente vai girando aqui as perguntas. Presidente, muito obrigada pela sua participação hoje na entrevista aqui no Bastidores CNN. Estamos acompanhando o julgamento, presidente, mas eu queria olhar um pouco para frente e para a reação do PL, né? Claro, saber o que o partido espera desse pós-julgamento, que, ao que tudo indica, vai levar à condenação, essa é a expectativa do ex-presidente Jair Bolsonaro, com os votos da Carmen Lúcia e do ministro Zanin. O senhor mesmo já falou algumas vezes que o partido vai ter candidato em 2026. Passada essa fase do julgamento, é hora de Jair Bolsonaro indicar um substituto? Sim, nós temos fé que com o voto do ministro Fux ontem, que deu um show lá no Supremo, já tem gente me ligando do Rio de Janeiro para convidá-lo para ser candidato ao Senado do Rio. E eu quero dizer que nós temos esperança que esse pessoal entre na linha, porque ontem o Fux deu uma verdadeira aula de direito e que o Bolsonaro está sendo injustiçado. Isso vai ser uma guerra daqui para frente. Nós temos que torcer para ver se a Carmen Lúcia, que as mulheres têm mais habilidade para essas coisas. Quem sabe a Carmen Lúcia, com o voto do ministro Fux ontem, ela mude de opinião e caminhe junto com a gente. Porque o Bolsonaro está sendo injustiçado há muito tempo, desde que ele saiu da presidência da República. Larissa Rodrigues, você faz a próxima? Claro. Vamos lá, presidente. A gente ouve há muito tempo, pensando já num futuro, né, como a Tainá comentava, de expectativa de anúncio, né, de alguém que possa vir a substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem, essa ida ou não do governador Tarcísio para o PL. Em alguns momentos se falou claramente que ele iria, tivemos repetições recentes falando que ele só vai concorrer à presidência se de fato estiver no PL. Eu queria saber do senhor como que está essa negociação, se de fato veremos Tarcísio de Freitas no PL enquanto for possível, né, antes de fechar a janela aí de transferência para as eleições de 2026. E como candidato ao Planalto, aqui, complementando a pergunta da Larissa. Na reunião que o PP e União Brasil fez com 11 governadores, eu quando cheguei cumprimentei 5 governadores que estavam juntos, Tarcísio estava junto. Tarcísio falou para mim, se eu for candidato à presidência da República, eu vou para o PL. Eu falei, e vou fazer uma festa para você quando você vier. Você já me disse isso há 1 ano e meio atrás, num jantar com o Rogério Marinho, que você queria vir, que você vinha para o PL. O nosso governador de São Paulo, ele teria ganho o Tarcísio no primeiro turno se estivesse no PL. Mas ele foi para o Republicanos, que o Republicanos é um partido parceiro nosso. Ele foi porque nós já tínhamos o Bolsonaro como candidato à presidência da República. E nós não tínhamos condições de tocar 2 campanhas grandes. Aí ele foi para o Republicanos e sempre foi fiel ao Republicanos. E o Republicanos sempre foi nossos parceiros, como o PP e como União Brasil. Foi ele que falou para mim que viria para o PL, se for candidato à presidência da República. E será muito bem-vindo. Mas quem decide isso é o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro é que vai decidir quem é o presidente e quem é o nosso candidato a vice-presidente. Quem ele apontar será bem recebido pelo partido e nós vamos cumprir a sua determinação. Porque quando o Bolsonaro me informou, ele estava na presidência da República, me chamou e falou, Valdemar, o que você acha do Tarcísio ser candidato a governador de São Paulo? Eu falei, Bolsonaro, eu sei que você não tem um parafuso, brinquei com ele, mas agora eu estou vendo que é verdade. O Tarcísio nunca fez uma obra como ministro
que marcasse a presença dele em São Paulo. Ele foi um excelente ministro para o Brasil. Mas não tem nada com São Paulo. Ele não vota em São Paulo, não mora em São Paulo. Aí o Bolsonaro, nessas horas, ele fica calmo e falou assim para mim: mas Valdemar, eu acho que ele tem chance de crescer. Eu falei: imagina, Bolsonaro, isso é uma loucura. E aí ele manteve a posição dele e o Tarcísio foi candidato em São Paulo, ganhou a eleição e foi muito bom para São Paulo, porque ele é um excelente governador. Eu vou passar para o Pedro, mas antes, deixa eu insistir na pergunta, tá, presidente? Sendo Jair Bolsonaro condenado, isso é o que está sendo desenhado. Daqui a pouco, eu sei que você fala de uma esperança no voto da Carmen Lúcia, mas se concretizando as expectativas até aqui da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda hoje, quando ele deve decidir quem será o seu sucessor? O senhor tem um nome preferencial? É Tarcísio de Freitas? E para não deixar o assunto assim no ar, o senhor falou de uma candidatura do ministro Luiz Fux. O senhor fez esse convite ao ministro já? Não fiz. É que três amigos meus me ligaram do Rio de Janeiro. Olha, o Fux, se for candidato aqui, estoura. Fará esse convite, presidente? É verdade. Não, estou falando sério. Ele vai se aposentar daqui 3 anos, daqui 2 anos. E ele pode ser senador. Mas isso, eu não sei se ele tem interesse nisso, nunca manifestou interesse em vir para a política. Mas eu quero dizer que nós temos aí, o Bolsonaro, se não for candidato, eu tenho esperança que ele seja candidato. Porque nós temos o Brasil, que o governo tem que ter juízo e se aproximar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos podem fazer muito pelo Brasil, pela nossa gente, porque nós temos um batalhão de gente que passa necessidades no Brasil. E se os americanos resolverem ajudar o nosso país, isso aqui dá um salto. Nós temos que ter paciência. E o Trump está informado do julgamento. A embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília é maior que o Palácio do Planalto. Eles têm estrutura para tudo, sabem tudo. Tem gente qualificada que informa o presidente Trump como Bolsonaro é um homem honesto? É um homem honesto. O processo é legal? Não, o processo é ilegal, porque ele estaria sendo processado na primeira instância, para ele ter direito a outra instância para ser julgado. Então, eu acho que o Trump ainda vai fazer muito e eu tenho esperança que o Jair Bolsonaro vai ser o nosso candidato à presidência da República. Agora sim, Pedro Venceslau, contigo. Presidente, eu queria saber qual é o plano para o PL aqui em São Paulo no que se refere ao Senado, uma vez que Eduardo Bolsonaro já deixou claro que não volta para o Brasil. Já tem um nome definido para o companheiro de chapa de Derrite? Nós temos o pastor Marcos, temos o Cezinha Madureira, que está vindo para o PL, também tem vontade de ser senador. Nós temos o vice-prefeito de São Paulo, nós temos muita gente. E nós temos mais gente querendo sair para São Paulo, mas quem decide Senado no partido é o Bolsonaro. Eu interfiro nos governadores, nos deputados federais. Quem decide Senado é o Bolsonaro. Presidente, vamos falar de PL da anistia também? Existe aí uma expectativa, eu e Larissa estávamos tratando aqui da votação da urgência, ainda sem um texto. A gente sabe que a oposição está defendendo um texto mais abrangente, que alcance o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas tem alguns entraves no caminho, a exemplo até do Centrão, que apoia a anistia, mas faz ressalvas em relação ao alcance dessa proposta. E no Senado, o presidente Davi Alcolumbre já disse que ele vai trabalhar com a dosimetria, revisão das penas, e não vai ter uma abrangência tão larga como a gente está vendo na proposta que está vindo da Câmara dos Deputados. Qual é a estratégia para a próxima semana do PL? Nós temos, eu marquei uma reunião a semana que vem com Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. Nós temos o PP, União Brasil, temos o PSD, grande parte do PSD. Temos condições de obstruir os trabalhos no Senado. Não acho que vamos ter problemas na Câmara.
Nós temos maioria na Câmara para aprovar a anistia. E se tiver problemas no Senado, o nosso líder Portinho, o senador Portinho, o Rogério Marinho, que é também nosso líder lá, eles vão trabalhar para fazer anistia total. É o que interessa para nós. Anistiar todos que estiverem envolvidos nesse 8 de janeiro, que estão presos injustamente, uma judiação, e as acusações injustas contra o Bolsonaro, que chegou a nomear os ministros do Lula na semana antes de sair do governo. Ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica. Se ele tivesse com intenção de fazer alguma coisa errada, não iria nomear os ministros do governo Lula. A Larissa Rodrigues segue agora. Presidente, uma dúvida quando o senhor fala da obstrução ali para a tentativa de pautar de fato o PL da anistia. Já tem algum tempo que o PL, o partido, vem insistindo nesse projeto de lei da anistia. Até quando essa insistência vai, se não se conseguir a aprovação, como vocês tanto defendem, no sentido do que seria total e restrita? Porque já está com dificuldade os trabalhos ali na Câmara dos Deputados. A gente não teve praticamente nenhum grande avanço, pensando em projetos de lei que beneficiam a população, este ano sendo votado e aprovado na Câmara. Até onde vai essa insistência do partido e vão continuar obstruindo para que outros projetos não sejam votados? Sim. A arma legal que nós temos é obstrução. E nós não queremos fazer isso na Câmara e nem no Senado. O presidente Hugo Mota tem prestigiado o partido e tenho certeza que ele vai conduzir no sentido de ficar livre dessa matéria, para nós podermos tocar os trabalhos da Câmara com tranquilidade. Joga essa anistia para o Senado e nós vamos aprovar no Senado, porque nós temos maioria para isso. E isso está definido. E isso não deve passar dessa semana. Tem que ser nessa semana que vem, porque nós não podemos perder mais tempo. Nós não estamos conseguindo trabalhar na Câmara e nem no Senado. Temos muita dificuldade por causa desse problema, que eu acho que tem que ser resolvido. Pedro? O senhor comentou do Luiz Fux, que foram amigos que falaram que ele poderia ter um bom desempenho para o Senado, mas o senhor vislumbra o Luiz Fux como uma liderança do campo da direita, um eventual candidato, depois que ele se aposentar, quem sabe na eleição de 2030, por exemplo? Poxa, ele já garantiu a vida dele de ter votado com seriedade no Supremo. Ele já garantiu. Esse homem na rua não vai poder andar mais, porque o Bolsonaro tem a maioria do lado dele. E o eleitor do Bolsonaro é um eleitor sério, gente que acompanha a política, gente qualificada. A gente sente isso em todo lugar. E você faz um evento na Paulista, lá em São Paulo, estavam me cobrando ações aqui em Brasília. Quer dizer, gente que foi lá para ficar 6, 7, 8 horas de pé para prestigiar o presidente Bolsonaro. Então, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Presidente, antes da gente se despedir, daqui a pouquinho eu preciso liberá-lo, eu queria saber um pouco sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que ele tem encarado esse momento, se ele dá o julgamento, a condenação dele como certa, quais são as notícias que o senhor tem tido. E é claro, tem toda a dificuldade, porque ele está em prisão domiciliar. Como é que o senhor tem feito para acessar o ex-presidente, que hoje é ainda essa liderança? Eu imagino que as decisões do partido, até sobre as candidaturas no próximo ano, essa possibilidade de sucessão ou não do seu nome como candidato ao Planalto, tudo isso já estava sendo conversado. Como é que essas estratégias se dão nesse momento em que ele está em prisão domiciliar? E, mais uma vez, como é que ele tem recebido o andamento do julgamento que pode condená-lo? Bom, tem o pessoal que tem direito à entrada, a família que tem direito a entrar, a estar com o Bolsonaro, me traz orientações dele. Eu tive com ele quinta-feira passada, e ele estava bem, mas tem passado momentos difíceis, porque tanta injustiça, não há pessoa que resista ao que ele está passando. Tornozeleira, prisão
domiciliar, uma maldade danada. E ainda agora puseram a Polícia Federal para ele não fugir de casa. Com coisa que se ele tivesse que ir para outro país, que eu cheguei a ver alguém falando isso com ele lá atrás, há um ano atrás. Olha, Bolsonaro, vai embora para a Argentina. Ele falou, não posso fazer isso, que vão achar que eu fugi. E eu não devo nada, vou ficar aqui no meu país. Então, é lógico que ele está... Isso ataca a saúde dele. Eu tenho pedido, já tivemos um outro pedido negado ontem, que eram várias pessoas que estavam incluídas na lista. O ministro Alexandre indeferiu ontem. Eu entrei com outro pedido ontem para me voltar a falar com o Bolsonaro. Eu tenho certeza que o ministro Alexandre vai despachar favorável, porque nós temos que ter contato com ele. E para ele é bom e para nós. Mas eles têm, o Flávio tem estado com ele, o Flávio Bolsonaro, então traz orientações dele para nós. Perfeito. Nós conversamos com o presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre o julgamento, a anistia, o futuro político de Bolsonaro e o espólio do ex-presidente passado essa fase do julgamento. Muito obrigada, Valdemar Costa Neto, aqui conosco no Bastidores CNN. Um bom trabalho, presidente. Até uma próxima. Obrigado.